Boa tarde a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luiz Carvalho, sou responsável pelo Departamento de Equity Research para o BSPB e também lidero a cobertura dos setores de petróleo e gás e agronegócio. A gente vai falar um pouco sobre as oportunidades e desafios da indústria de petróleo, principalmente onshore aqui no Brasil. E eu tenho dois convidados aqui de alto nível para discutir um pouco sobre esse cenário. Matheus, diretor-presidente da 3R Petróleo, e Gabriel Freire, presidente do Conselho de Administração da Azevedo e Travassos. Obrigado pela presença. Se eu pudesse começar com uma pergunta mais ampla para os dois, o mercado passou por um processo de abertura, vamos dizer assim, nos últimos anos, né? A gente ainda tinha uma concentração talvez muito relevante nas mãos da Petrobras e, em função do processo de desinvestimento, basicamente você conseguiu ter uma abertura desse setor. Como é que vocês enxergam hoje os próximos 5 anos, talvez, aí, desse setor no Brasil, dos desafios e, eventualmente, oportunidades que a gente tem? Bom, primeiro, obrigado, Luiz, pelo convite. Prazer estar aqui também com o Gabriel. Obrigado pela oportunidade. Bom, referente houve uma transformação muito grande no mercado, logicamente impulsionada pelo esse programa de desinvestimentos da Petrobras, e que no momento subsequente a esse formou uma série de companhias independentes e que tornam esse cenário hoje muito pujante, não só do ponto de vista de crescimento orgânico dessa indústria, e aí, logicamente, o que motiva todo esse desinvestimento, algo que é muito comum em todas as majors, em todo o mundo, né? Ou seja, alguns campos que, de fato, não fazem mais sentido do ponto de vista técnico-econômico, e que você coloca isso, e isso é um movimento que muitas majors fazem ao longo do mundo, e que, eventualmente, o que a gente pode discutir aqui, se isso é cíclico, né? Se a Petrobras, no momento subsequente, voltará a fazer ou não, mas o nosso cenário atual é um mercado muito pujante e com novas independentes atuando lado a lado. Uma dessas empresas, inclusive, que se formou nesse contexto foi a própria 3R. A gente adquiriu 7 ativos da Petrobras ao longo de 3 anos, adquirimos 9 ao todo, 7 da Petrobras, e conseguimos consolidar um portfólio muito interessante nessa indústria. Do ponto de vista de desafio, eu acho que aqui, logicamente, ou os próximos passos, eu acho que a gente abre aqui um espectro de 2 avenidas, né? Uma delas é, logicamente, algumas independentes que se formaram, empresas com poucos ativos ou um portfólio não tão robusto. E algumas, logicamente, combinações do ponto de vista operacionais que podem fazer muito sentido. Então, eu acho que uma tendência para esse mercado são algumas consolidações ou combinações, isso para trazer mais robustez para portfólio, não só do ponto de vista de estrutura de capital, mas também do ponto de vista operacional, em busca de otimização de recursos, redução de custos na própria indústria, na cadeia produtiva como um todo. Então, eu acredito que nesse cenário de desidratação momentânea ou não, da Petrobras, nesse programa de desinvestimentos, eu acho que gera uma tendência no mercado, as empresas passam a olhar uma para a outra, e isso, de fato, me parece aqui que seja uma certa tendência de acontecer nos próximos 2, 3 anos, empresas ali buscarem combinações do ponto de vista de merge, logicamente, ou eventualmente até aquisições, dependendo do porte das partes. E uma outra avenida que é, de fato, uma transformação, e aí olhando um pouco até o onshore, né, 80% do nosso portfólio vem do onshore, não do offshore, mas um crescente investimento que tornam, logicamente, a cadeia produtiva como um todo, não só uma competição muito maior do ponto de vista de recursos, mas um desenvolvimento que, até por não ser core, aqui não é juízo de valor, nas mãos da Petrobras, houve uma queda, e aqui é um fato, não é
um argumento, uma queda de investimento que agora ele volta de maneira, de novo, pujante, em toda a cadeia produtiva. Então, há um desenvolvimento de muitos fornecedores, novamente, torna mais robusta a cadeia de suprimento do setor e, página seguinte, uma maior competição entre os recursos existentes. Então, eu acho que essas duas avenidas estão em discussão hoje em dia e é muito que a gente vê aqui na indústria, principalmente na onshore, nos próximos anos, né? A offshore ela continua com a mesma competição, também é muito intensa. Eu acho que isso, a Petrobras continua, todas as majors estão lá, poucos ativos offshore foram colocados e mesmo assim já existem algumas independentes nesse sentido. Já é um mercado muito diferente do onshore, né? Lead time muito diferente, um planejamento exigido para as atividades muito maior, algo muito mais projetizado do que uma batelada ali do onshore. Então, isso já torna, essa projetização já torna uma competição por recurso muito mais acirrada, enfim, e aí, consequentemente, preços, etc., do que o onshore. E o onshore, ele vem nesse movimento que é muito importante, não só para a geografia onde é desenvolvido, né, se acaba levantando tudo, não só a cadeia produtiva, mas começa uma competição também muito interessante aqui. Bacana. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Concordo plenamente, Matheus. Eu acho que daria para acrescentar que a história do petróleo no Brasil é muito recente. A indústria do petróleo ainda é recente. Eu acho que dá para se esperar para os próximos anos um cenário que já se vê, por exemplo, nos Estados Unidos, de terceirização e quarteirização desses ativos que já estão amadurecidos. Vai existir, a história das Junior Oils no Brasil ainda é muito recente, e vai existir, o crescimento ele termina trazendo naturalmente o desinteresse dessas companhias que nasceram com o primeiro movimento da Petrobras. Esse desinteresse vai terminar criando oportunidades para novas empresas entrantes e isso vai terminar trazendo mais robustez para o mercado como um todo. Além disso, a ANP ela vem nos últimos anos incentivando recorrentemente o incremento de produção onshore. A produção offshore já é muito mais relevante que a produção onshore no Brasil, mas a ANP vem incentivando esse incremento de produção. E isso traz uma oportunidade nos próximos 5 anos, como você nos perguntou. Eu acredito que isso vai ser muito sentido com o ingresso de novas tecnologias, a ampliação de uso de novos recursos para viabilizar o incremento orgânico da produção onshore no Brasil. Certo. Aproveitando, Gabriel, vocês recentemente vocês anunciaram um contrato com a Equinor para a construção da parte onshore lá do gasoduto do BMC-33, né? E a gente enxerga que o gás natural ele tem um papel muito importante nessa discussão de transição energética e, obviamente, o Brasil talvez aproveite ainda pouco do potencial, né? Essa é uma vertente que a Azevedo e Travassos busca. Onde é que vocês pensam se posicionar dentro da indústria, vamos dizer assim? Essa é uma vertente histórica da Azevedo e Travassos, né? A Azevedo e Travassos, só trazendo aqui um pequeno histórico para quem não conhece a companhia, mas ela foi a primeira empresa privada a produzir petróleo no Brasil na década de 80. E ela explorou com sucesso alguns campos, originalmente explorou com sucesso alguns campos que hoje pertencem à 3R. E depois que ela vendeu os seus campos para a Koch Petróleo em 2000, ela continuou atuando como prestadora de serviço dentro do Oil Service. E desse período, na verdade começou um pouco antes, em 97, mas se intensificou essa atividade na companhia, ela prestou serviços na construção de gasodutos. Então, são da Azevedo e Travassos obras como o Gasbol, Gasoduto Brasil-Bolívia, são da Azevedo e Travassos o Gasoduto Nordestão, dentre outros. E o Brasil, ele tem uma demanda reprimida de gasodutos muito grande, né? Se a gente usar como comparação a Argentina, que tem mais de 16 mil quilômetros de gasodutos instalados, a gente tem pouco menos de 10 mil quilômetros. Então, é uma oportunidade, sempre foi uma oportunidade, uma necessidade no Brasil investir no incremento da sua malha de gasodutos. Agora, quando a gente fala em mudança de matriz energética, em segurança energética, isso se torna muito mais necessário. O Brasil
ele descobriu grandes reservas de gás nos últimos anos, e ele também investiu, são coisas que terminam se mesclando, ele também investiu muito na sua matriz energética em energias renováveis como a eólica e a solar. Só que para que a gente consiga unir essa nova geração energética com segurança energética, é necessário que se invista, por exemplo, em usinas termoelétricas inflexíveis, aquelas que são de geração contínua. E a melhor forma de fazer essa transição é utilizando o nosso gás. Então, voltando para a pergunta, existe uma necessidade pujante do Brasil de investir em gasodutos. A Azeveri Travassos é uma empresa que sempre atuou nesse setor. Eu acredito que ela tem aí grandes oportunidades. O gasoduto que você mencionou é um exemplo deles, mas existem outros que são extremamente necessários e acredito que será, sem dúvida nenhuma, um viés de crescimento grande nos próximos anos. Bacana. E Matheus, talvez pegando o gancho na resposta do Gabriel em relação ao investimento, né? A nossa visão, e a gente já publicou isso algumas vezes, é que a Petrobras, nos ativos que foram vendidos ali, ela acabou deixando a manutenção um pouco de lado, porque os ativos já tinham sido colocados à venda, o foco estava no pré-sal. E aí eu queria pegar 2 pontos aqui. O primeiro é, o que vocês enxergam de potencial, vamos dizer assim, desses ativos que vocês compraram, do ponto de vista de melhor operacional, depois de arrumar a casa, de colocar tudo em ordem. E eu queria, um outro ponto, como a relação com os governos estaduais, elas se dão em função desse investimento, né? Porque uma coisa que a gente se ouvia muito era um ressentimento, poxa, a Petrobras não está investindo aqui porque está focada no pré-sal. Então, como é que você vê, do ponto de vista de impacto, vamos dizer assim, nessas comunidades, nesses estados? Bom, o primeiro aspecto, eu acho que ele aqui ele traz um pouco da história da própria Petrobras. A Petrobras, ela, ao longo das décadas, ela veio fazendo descobertas, né? Desde o onshore, depois começou em shallow water, depois em água profunda, água ultra profunda e o próprio pré-sal. Então, a própria história, ela traz um aspecto muito positivo, principalmente para as empresas aqui que adquiriram campos maduros e cujo core é fazer a revitalização desses campos, que é a fração recuperada desses ativos. Então, um ponto aqui muito importante, e a gente se baseou muito nisso para construir a estratégia de montar o nosso portfólio, que são campos que têm ainda uma fração recuperada muito modesta. E isso já é o primeiro aspecto aqui do potencial. A gente também é muito modesto em colocar, e logicamente que isso se baseia no CAPEX empreendido, mas em colocar fração recuperada apenas um pouco mais, que isso já, por exemplo, no nosso caso, a gente chegando em 20% de algo que está 12, 13, isso já nos transforma em 500 milhões de barris de reserva. E, logicamente, que se a gente empreendesse mais CAPEX, vai para 700, 800, até chegar a uma curva que torna não econômico, né, o CAPEX por barril de reserva adicional. Mas isso é um potencial, acho que um dos mais importantes, e que fez com que a gente, foi um dos principais aspectos na escolha de ativos ao longo desse processo de aquisição. Então, o baixo fator de recuperação torna, né, traz uma robustez, principalmente no nosso portfólio de outras empresas. Outro aspecto que para a gente foi essencial, conversa um pouco com a questão do gás também, né, principalmente infraestrutura. O Brasil, só fazendo um parênteses aqui, acho que o protagonismo do gás é muito recente, né? Então a infraestrutura acaba sendo recente, ela era objeto de um monopólio, então a gente ainda tem a logística muito cara e que isso acaba indo para a ponta, né? Mas no nosso caso a gente privilegiou também ativos que tinham infraestrutura. E aí, muito nos comparando e olhando ativos, por exemplo, em outros peers, como a Colômbia, em que você tem muito transporte de carreta de óleo. Então, grande parte dos nossos ativos onshore, o modal praticamente 100% que a gente usa são dutos. Então, os nossos ativos onshore, eles são totalmente recortados, né, por dutos até áreas industriais em que tem processamento. No Rio Grande do Norte, a gente tem uma área industrial que processa óleo e gás,
E na Bahia, por exemplo, a gente tem dutos que chegam até a Acelen. Mas essa logística a gente traz um ganho competitivo. Em contrapartida, e aí é um aspecto que você bem pontuou, tendo em vista que a Petrobras também foi fazendo novas descobertas, essas descobertas acabaram tirando um pouco do brilho, e principalmente do onshore. O onshore é muito mais uma produção embatelada do que projetizada, que um poço do pré-sal vai dar 50 mil barris. Isso fez com que tivesse, e aí, de novo, sem juízo de valor, uma redução de investimentos nesses ativos. E são ativos geograficamente muito espalhados. E que você tem uma parte de equipamentos de superfície e subsuperfície que são essenciais para o processamento inicial, produção ou para o transporte. Como eu mencionei, a gente é totalmente recortado ali por dutos, os dutos caminham em toda a produção, até áreas industriais. Então, são quilômetros e quilômetros, mais de 200 quilômetros de duto, e que ao longo dos anos, certamente houve ali uma falta de investimento, e que agora esse survey compete a quem adquiriu. Então, a gente costuma até mencionar que o primeiro ano, até o segundo ano, é o tempo de arrumar a casa. Então, todo esse investimento que não foi empregado, e, além disso, um investimento adicional para você montar a base para o incremento de produção, que é o core dessas empresas, são empresas essencialmente quase de CAPEX, ou seja, de revitalizar, de trazer mais produção dentro de uma fração recuperada muito baixa. Então, a gente, no primeiro ano, 18 meses, a gente tem um trabalho hercúleo em fazer revamp de sistemas, trocar equipamentos, trazer backup, trazer redundância, trocar muitos equipamentos, trocar muitos trechos de duto para que a gente consiga aumentar a pressão dos dutos, trazer mais produção. Então, de fato, a gente tem uma curva que, antes de empreender, e para quem conhece um pouco da 3R, isso fica nítido nos campos que a gente já assumiu há 3 anos, como Macau, por exemplo, no Rio Grande do Norte, e próprio ativos na Bahia, em que a gente teve 1 ano e meio, quase 2 anos, de muitos projetos de engenharia, EPCs, projetos de revitalização, de novas plantas, e que esse ano, de fato, a gente conseguiu ali trazer um crescimento orgânico, excluindo ativos que a gente concluiu esse ano, muito interessante. A gente teve um crescimento orgânico, excluindo esses ativos, esse ano de 40%. E principalmente nesses ativos que a gente já está há muito tempo operando, muito tempo que eu digo, a nossa história é recente, mas 3 anos ou mais de 2 anos, que a gente conseguiu preparar essa base, esse substrato, para suportar incremento de produção. Então, sem sombra de dúvida, essa atividade, ou atividades, ou projetos, só para se ter uma ideia, dentro do nosso portfólio onshore, que corresponde a 80% do nosso portfólio, a gente tem mais de 60 projetos de engenharia, construção e montagem, não só para fazer frente a um investimento que deveria ter sido feito de manutenção, e agora reparar equipamentos, dutos, etc., mas também novos projetos e novas plantas para suportar o incremento de produção, que é o nosso planejamento ao longo dos anos. Então, há um trabalho hercúleo no takeover, assim que a gente assume, assim que a gente concluiu as transações, e depois de 1 ano e meio a gente começa a ter uma curva mais acentuada de incremento. Mas, de fato, é o trabalho inicial de qualquer empresa que adquiriu campos maduros e que estão nesse contexto, principalmente onshore, de uma certa falta de investimento, e aí não é juízo, de novo, simplesmente não é core para uma major. Concordo. E aí, o Brasil precisa de gás. O governador Eduardo Leite já até deu algumas declarações que, poxa, se tivesse gás da Argentina, faria sentido eventualmente trazer gás de lá e tal. A Azevedo Travassos olha para alguma coisa eventualmente fora do Brasil? Como é que vocês se posicionariam? E aí, acho que talvez no ponto de vista também de estratégia, se há eventualmente um direcionamento da companhia para talvez verticalizar um pouco para o upstream, entrar nesse processo de consolidação que foi mencionado, se a companhia teria interesse eventualmente de formar parcerias também na área de exploração e produção.
Bom, Vaca Muerta agora está na moda, né, falar sobre ela. Milei falou muito lá ainda. Muito, exatamente. Mas é um projeto que tem muitos desafios, né? Não só desafios políticos, mas até questões anteriores, como, por exemplo, a disponibilidade de recorrente do gás argentino. Todo mundo sabe que a Argentina é um país que no inverno ela importa gás, ela não tem ainda autossuficiência no consumo de gás do período do inverno por causa da calefação e do inverno mais rigoroso que eles têm. Mas, além disso, existem outros fatores que são hoje impeditivos de uma exploração, da viabilidade de implantação de um projeto como esse, transnacional, entre Brasil e Argentina. Seria necessário que o gasoduto Néstor Kirchner, além de chegar a Buenos Aires, que acho que esse ano ele está previsto para começar a funcionar, ele teria que ir até a Uruguaiana. Em Uruguaiana existe hoje uma termoelétrica não inflexível, né, que ela não é contínua, mas seria necessário construir um gasoduto de 600 quilômetros para chegar em Porto Alegre, onde há, sim, os grandes consumidores de gás. Então, existem muitas dificuldades ainda para que esse projeto seja implementado. Como eu mencionei, a Azevedo Travassos, ela já participou de um projeto transnacional como esse no gasoduto Brasil-Bolívia. Então, há naturalmente o interesse da companhia de acompanhar de perto e, se for possível, se isso for viável, participar de um certame para participar de uma obra como essa. Agora, no upstream, a gente, no ano passado, refundou a Azevedo Travassos Petróleo. A Azevedo Travassos Petróleo, como eu mencionei, tinha produzido petróleo e gás no período de 84 a 2000, e no ano passado ela foi refundada, buscando exatamente explorar essas oportunidades de terceirização e quarteirização, consolidação de pequenos ativos de petróleo. A gente acredita que exista um espaço grande ainda para que a companhia ela tenha uma participação relevante no mercado de produção onshore brasileiro. No último semestre, nós propusemos um aumento de capital, visando iniciar a aquisição de alguns ativos e construir um pequeno portfólio, inorganicamente ainda, de consolidação de ativos, mas já com uma visão, como o Matheus colocou, de fazer o investimento necessário para o incremento orgânico dessa produção e também para a recomposição econômica dessas áreas, que ficaram esquecidas aí pela Petrobras, também sem juízo de valor, mas por algum tempo. Bacana. Matheus, grande parte do questionamento que a gente tem dos investidores desde o processo do início lá da 3R era da diversificação da companhia, né? A companhia, ela, diferentemente de estratégia de outras, ela acabou indo um pouco para onshore, para offshore, tem ativos de mid e downstream, né? Se você puder falar um pouquinho, dado que a gente está falando da indústria aqui, o que você vê de oportunidade, eventualmente, em cada um desses segmentos? Assim, você já falou um pouco do onshore, eventualmente, de uma possível consolidação do setor, o midstream, downstream, ainda muito concentrado na Petrobras, mas o Brasil ainda é carente, como o Gabriel colocou, de infraestrutura. E no offshore, obviamente, o que você enxerga ali de oportunidade também? Bom, eu acho que dividindo aqui o nosso portfólio por bacias, né, por grandes regiões geográficas, a gente, e logicamente que grande parte das aquisições da nossa companhia, principalmente do onshore, e onde a gente tem infraestrutura, elas foram pautadas por um perímetro dentro do processo da Petrobras. Então, quando a gente pega a primeira foto aqui da nossa bacia potiguar, onde, de fato, onde a 3R é mais relevante, né? 55% da nossa produção atual vem de lá, 60% das reservas que a companhia tem hoje são oriundas do complexo potiguar. Ali a gente consegue ter uma foto bem interessante dessa verticalização e do potencial que o midstream trouxe. O midstream, primeiramente, ele veio dentro de um perímetro, como eu mencionei,
A gente sabia que poderia, para o mercado, no primeiro momento, trazer muita complexidade, mas quando a gente pensa em indústria, em cadeia produtiva, você ter a integração, ter a verticalização, tem muitos benefícios, né? A verticalização até um porto privado, quando a gente olha a cadeia produtiva e quando a gente olha a commodity, ele traz uma vantagem competitiva e comparativa muito grande no mercado. Então, é justamente isso que a gente tem no Rio Grande do Norte. A gente tem toda a conexão da produção, primeiro, tudo conectado por duto, até uma área industrial, a qual também é detida pela gente, e somado a isso, a cereja do bolo, que é um porto privado, e que traz mais flexibilidade ainda. E a infraestrutura, querendo ou não, a gente pode aqui enumerar uma série de elementos que ela traz de benefício, né? Como um maior controle do breakdown ali do custo, uma vantagem com outros produtores que dependem de uma infraestrutura ou que, caso não dependam, terão de ir para outro modal. Então, a infraestrutura não só para a 3R, mas também para a cadeia produtiva e de outros produtores, ela traz um ponto muito favorável. Ela traz a saída logística e o processamento. Então, isso, no final do dia, esse ativo para a gente, totalmente integrado e verticalizado, é onde a gente consegue capturar o maior controle de custo e da cadeia produtiva, de todo o fornecimento. Logicamente que o nosso core, ele está muito concentrado no EIP, e o mid downstream é simplesmente para trazer esse elemento benéfico e não complexidade. E diante disso, a nossa estratégia, e a gente sempre foi muito claro em falar, logicamente que no primeiro momento que a gente assume, vem a complexidade. Olha, 3R entrou no mid downstream. Não, a gente não entrou no mid downstream. O nosso foco é EIP, é onde entrega mais margem EBITDA, é onde a gente vai dar um maior enfoque dos nossos esforços. Mas que ali tem um elemento de verticalização muito interessante, a gente precisa aprender como capturar. Então, a nossa primeira estratégia, e que hoje a gente já começa a ter os primeiros efeitos dela, é se apoiar em parceiro cujo enfoque é esse. Então, e criar um ambiente de mais simplicidade possível. Operar aquele ativo industrial, ele não é rocket science, são plantas simples. Mas ter o guidance, ter o driver ali das ações, ele tem que ser impulsionado por um parceiro. E foi muito isso que a 3R fez, de modo a trazer simplicidade para aquilo e que a gente consiga ter previsibilidade de EBITDA. Ou seja, se o meu mid downstream trouxer, adicionar dentro da minha cadeia $5 por barril, $4 por barril de EBITDA, com previsibilidade e com baixíssima complexidade, quase um tolen no mercado, ideal olímpico. Então, a gente vem buscando isso ao longo do tempo. O primeiro movimento que a gente fez foi justamente, a gente fechou uma parceria com uma trading para que a gente tivesse um floor price em 50% da nossa produção, para que a gente não precisasse ficar tradando no mercado e para que a refinaria fizesse sentido. Então, isso foi um primeiro movimento. E entrando um pouco mais, a gente continua buscando e vai buscar a parceria em equity no mid downstream. Isso não é o nosso core. Ele só é um elemento que ele unifica a cadeia produtiva, que traz muito benefício. Então, eliminar a complexidade e trazer previsibilidade de EBITDA. Mas a gente sabe que o nosso enfoque é justamente no EIP. Indo para a Bahia, eu acho que é um pouco diferente, né? A gente não carrega toda a área industrial, mas a gente carrega toda a tubulação necessária e que chega até os pontos industriais. Então, isso é outro elemento muito importante, porque quando a gente compara o cash cost, né, muitas empresas não colocam a logística fora do lifting cost. A gente coloca dentro, porque está tudo integrado e a gente não tem transporte, ou quase nunca tem, por carreta. Então, a logística nossa, ela está dentro do lifting cost. Então, todo esse duto que a gente transporta, ele está dentro do nosso custo direto de extração no final do dia. Então, isso aqui é outro elemento muito interessante. Então, ali na Bahia, a gente, apesar de não ter área industrial, a gente consegue navegar muito bem, principalmente porque a gente tem duto de produção que chega dentro de refinaria. O nosso duto, por exemplo, da Bahia, ele chega dentro da Acelen, que é o nosso maior parceiro comercial lá. E a mesma coisa para o gás, chega na planta de processamento de gás. Então, isso é outro elemento muito positivo. Indo, para também não me estender muito, mas indo para o offshore,
aí o nosso potencial do offshore, assim, primeiro que dentro do nosso portfólio, o offshore ele responde de 20% a 25% do portfólio total. Isso, ele traz, pelo menos na nossa percepção, um mapeamento interessante no portfólio, né? Ele torna um portfólio híbrido com características industriais e produtivas diferentes, né? Então, logicamente que o offshore é algo que para cima e para baixo, né? Ou geração de caixa, ou do ponto de vista de também, quando você precisa investir, ter muito mais volumes, né, no oposto do que um onshore, ele traz um lead time muito mais dilatado, ele traz um planejamento necessário muito mais detalhado, mas um volume de produção por poço também muito mais pujante. Então, assim, são mercados distintos no final do dia, né? Um, como eu mencionei, muito mais uma produção embatelada da indústria e o outro uma produção muito mais projetizada ali. Então, para o nosso portfólio, a Papa-Terra ele traz um elemento muito interessante, que, logicamente, dentro até do que eu mencionei na última pergunta, a gente tem aqui um caminho grande de um ano e meio, de muitos projetos de engenharia, de revamp de sistemas, troca de equipamentos, aumento da capacidade de tancagem, que era um grande limitador quando a gente assumiu, e que hoje a gente já consegue acessar mercado depois de um ano, uma vitória, um marco interessante para a nossa companhia. Isso é refletido em reduções de descontos comerciais que a gente tinha, logicamente que é descontado na cadeia logística. Então, mas Papa-Terra, pelo menos dentro do nosso portfólio, é um ativo com a fração recuperada ainda mais baixa que a gente tem, em torno de 4%, com reservatório muito conhecido, com potencial da FPSO, principalmente em tancagem, que traz até sinergia no mercado. Eu posso puxar algo de maromba ali, eu posso puxar a conexão de maromba ao invés de ter um FPSO e diluir o lifting cost em duas empresas. Então, tem muito potencial, não só para a gente, em incremento de produção, e a gente vem começando moderadamente, logicamente que a gente tem esse trabalho de engenharia, de revamp do sistema, mas a gente já vem começando, já fizemos 2 intervenções, mas com um potencial muito grande, não só para a gente, mas dado sua capacidade de tancagem, eventualmente para um parceiro que não precise ter um FPSO e possa conectar a sua produção direto a um FPSO, que tem quase a capacidade de tancagem de um navio, de um FPSO do pré-sal, né? Então, eu acho que Papa-Terra tem um potencial muito grande também, e ele traz uma pimenta no nosso portfólio híbrido, que é muito interessante, e logicamente que investimentos ali, eles entregam muito por barril, né? Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, talvez para os dois, e ouvindo diferentes perspectivas. Conteúdo local foi um tema muito grande, vamos dizer assim, na indústria, principalmente na offshore, quando o pré-sal foi descoberto, né? Eu acho que, passados anos, a gente vê alguns legados, talvez negativos, num determinado momento, mas teve muita coisa boa, né? Quer dizer, você atraiu uma série de empresas aqui para o Brasil que contribuíram muito para o desenvolvimento de tecnologias que talvez sejam muito específicas aqui. Queria que vocês comentassem um pouco, talvez, dos principais gargalos da indústria, né? Desde pessoas a equipamento, onde é que vocês enxergam, eventualmente, oportunidades, por exemplo, de investimentos para fazer com que a indústria onshore, que era muito concentrada na Petrobras, nesse momento agora de abertura, de fato, tem uma oferta talvez ainda mais completa, vamos dizer assim, para os operadores. E aí queria ouvir do lado do operador como é que você vê esses principais gargalos. Essa é uma questão bem sensível, né, do conteúdo local. Pessoalmente, aqui, antes de colocar uma opinião mais empresarial, mas pessoalmente eu sou sempre contra qualquer espécie de intervenção do governo sobre qualquer tipo de relação econômica privada. Eu acho que quanto mais liberal for a economia, melhor é a dinâmica dela e melhor o crescimento dela. Mas o conteúdo local, ele é uma ferramenta política que foi muito utilizada nos últimos anos e provavelmente vai continuar sendo utilizada como forma de apoio e incremento à indústria nacional. Existe sim existem consequências positivas da exigência do conteúdo nacional, especialmente
na formação de alianças estratégicas para trazer tecnologias. O Brasil, eu acredito que eu possa mencionar que o principal gargalo que a gente possa ter dentro da indústria de óleo e gás é o acesso a equipamentos. Tecnologia também, bastante, mas a Petrobras ela é líder em tecnologia de exploração em quase todos os sentidos. Mas quando a gente fala em equipamentos, e aí principalmente uma questão que vai ser muito relevante para o Brasil nos próximos anos, que é o descomissionamento de plataformas de petróleo, isso se torna extremamente relevante. Falando aqui como um provedor de serviços, né, não mais como um futuro produtor, mas a exigência do conteúdo nacional termina trazendo maior interesse dos grandes players internacionais para criar a parceria nacional necessária para prestar os serviços que são imprescindíveis, por exemplo, para o descomissionamento. Acho que hoje em dia o maior gargalo seria a produção. Eu não consigo ver ainda, muito embora o mercado esteja muito aquecido, eu ainda não vejo um gargalo de capital humano, por exemplo. Acho que o Brasil ele tem uma capacidade de produzir profissionais excelentes. Eu tenho o prazer de dizer que dentro da companhia, o nosso CEO que está presente aqui, ele foi o primeiro engenheiro de petróleo formado pela Petrobras, que não trabalhava na companhia, e a própria Azevedo e Travassos tem um corpo de prestadores de serviço, de colaboradores excepcional. Então, eu acredito que ainda não há, embora haja um incremento, um crescimento da demanda, mas não um gargalo no capital humano. Os principais gargalos, efetivamente, estão nos equipamentos e, obviamente, no acesso a tecnologias diferentes, mas aí falando em produção, por exemplo, nanopartículas, incremento de produção pura, a gente também tem um gargalo grande no acesso a essas tecnologias. Bacana. Do teu lado, Matheus, acho que sonda sempre foi um grande tópico, assim, vamos dizer assim, mas quais são os gargalos aí? Não, sonda, de fato, é engraçado que sempre foi e sempre é colocado, até porque, principalmente de empresas cujo core, né, seja a revitalização de Campo Maduro, é um dos principais ali equipamentos que vão responder pelo incremento de produção, seja por meio de intervenções, como workover, seja por meio de produção. Do nosso lado, a gente acabou não sentindo um gargalo específico em sonda, talvez por uma questão de planejamento ali. É lógico que quando quanto mais pujante esse mercado vem se tornando, isso se reflete em custo em toda a cadeia, né? Logicamente que isso carrega o custo, principalmente em sonda, que é um dos principais equipamentos. Mas onde eu percebo o maior gargalo, e aí trazendo a indústria nacional versus o que a gente tem lá fora, é em equipamentos engenheirados, né? Eu acho que não equipamentos make to order ali, mas equipamentos engineering to order, em que você tem que construir, que você tem um projeto por trás, isso reflete basicamente em lead time, né? Ou seja, você acessar a indústria internacional para isso, eu acho que é onde traz o maior gargalo, pelo menos para a gente. Só que aqui a gente tem uma divisão, né? Onde está mais concentrado isso é no offshore, pelo menos no nosso portfólio. Equipamentos muito, muito mais engenheirados, em que você tem um lead time de 1 ano e meio, 2 anos, e aí você entra numa competição mundial. Isso é um gargalo que é direto e reto, assim, a gente não tem como evitar. Sonda no offshore também é uma competição ferrenha, principalmente quando a Petrobras está muito pujante em investimento. Então, isso é outro elemento. No mercado onshore, engraçado, e aqui, do ponto de vista de capital humano no onshore, a gente trouxe, sim, muitas pessoas com muita experiência da América Latina, né? É uma indústria muito desenvolvida lá há muitos anos, então a gente tem capital humano externo, não tinha como ser diferente. A gente é geograficamente muito distribuído, então a gente trouxe pessoas que já perfuraram mais de 5.000 poços, então que trazem muita experiência nesse sentido. Mas a gente consegue perceber no onshore uma indústria ali local que consegue se posicionar melhor. A gente consegue reduzir lead time, até pela complexidade, apesar de, logicamente, a gente depender muito do mercado externo, não é
não é trivial conseguir tudo aqui, né? Até pela característica da nossa indústria, a história da nossa indústria, né? Isso a gente consegue resgatar pela história da nossa indústria e não só pela característica, mas eu acho que esse mercado, inclusive, de independentes, é uma reflexão interessante, ele vem impulsionando isso cada vez mais, né? E por isso que foi importante esse desinvestimento. Eu acho que você traz investimentos, inclusive de empresas estrangeiras, a montar fábrica, a montar estoque aqui, e aí você reduz efeito chicote na cadeia produtiva. Então, traz elementos interessantes, mas logicamente que não é uma transformação num ano, né? Uma transformação ao longo de 5, 10 anos. Mas os gargalos no onshore um pouco menor. E aí, só para trazer um exemplo na sonda mais específico, né? No nosso ativo offshore, a gente tem 2 sondas. E uma delas, a gente demorou 1 ano para contratar. No onshore, a gente tem em operação 20 sondas. E as contratações, logicamente, que a gente fez há muito tempo atrás, mas contratações de 1 mês. Então, mas nem 100% das sondas são mercado brasileiro. Eu acho que 70% das sondas do onshore são empresas brasileiras, e principalmente as de perfuração a gente teve de trazer e fazer um sourcing muito grande, não só na América Latina, mas até em outros países fora, para que a gente conseguisse buscar oportunidades mais interessantes. Mas eu acho que o gargalo maior está no tipo de equipamento engenheirado, que é uma característica ainda da nossa indústria, né? Enfim. Interessante. Talvez fazer uma última aqui, e aí talvez se os dois puderem responder também, sobre a parte regulatória, que não quero fazer nenhum tipo de provocação em relação a o que é bom ou ruim aqui no Brasil. Mas, na verdade, a gente aqui no Brasil tem um ambiente regulatório para a indústria de petróleo, eu diria até bastante estável comparado com outros países, né, na América Latina e mundo afora. Mas sempre há um espaço para pedir, né? Assim, o que a indústria ainda, talvez, no âmbito do IBP ou da própria ABPIP, gostaria de ver, vamos dizer assim, algum tipo de avanço. A gente está passando, novamente, por um processo da reforma tributária, isso é bastante latente para praticamente toda a parte da economia, mas existe alguma agenda regulatória que vocês sentem que teria um espaço para algum avanço? Olha, eu acho que, como você falou, pedir, né? Sempre, não a gente já tem, mas eu acho que deveria existir uma flexibilização maior, principalmente quando há o interesse de investimentos na infraestrutura do óleo e gás. Voltando à questão que a gente colocou bastante aqui sobre gasodutos e oleodutos, mas eu acho que, no geral, seria interessante ver do governo federal uma desburocratização, uma flexibilização para que novos entrantes pudessem participar de plays de investimento em infraestrutura, especificamente até transporte, distribuição. Seria interessante ver uma flexibilização maior nesse aspecto. Acho que, assim, como você mencionou, hoje o Brasil ele tem a área regulatória do petróleo no Brasil é bastante evoluída, né? É uma das mais modernas aí do mundo. Então, acho que a gente está muito bem servido nesse sentido. Mas seria bem-vindo sempre uma desburocratização. E no onshore, obviamente, já tem um diferencial de royalty para campos maduros, mas eu até lembrei da primeira parte da primeira pergunta que você fez, que eu acabei não respondendo, mas acho que para todo governo local, a indústria independente traz uma proposta de simbiose muito interessante, né? Ou seja, a necessidade de celeridade no ambiente regulatório, no ambiente ambiental, para empresas que chegam com muito gás, que o core delas é mostrar produção, eu acho que torna uma simbiose muito interessante, né? Porque no final do dia é royalty ali para o governo. Mas eu acho que, no aspecto regulatório, eu acho que assim, a principal observação que eu tenho, o Brasil é um país estável nesse aspecto. Inclusive, semana passada a gente acabou de precificar um bonde, né?
E a gente era muito comparada, principalmente com investidores estrangeiros que conhecem mais empresas de onshore na Colômbia. E eles tentam comparar isso até para colocar um cupom para você, né? E aí a gente foi estudar a fundo, né, qual que é a diferença. E um dos aspectos que a gente tem de vantagem dessas empresas é o ambiente político-regulatório, por incrível que pareça. E, de fato, o nosso ambiente regulatório ele é estável. Uma coisa é a gente discutir celeridade, ainda mais empresa independente que vem com muito gás, que quer investir, ambiente privado. Então, a gente traz essa ansiedade que eu acho que é interessante até para o mercado, né? Mas, no aspecto técnico do ambiente regulatório, eu acho que a gente é muito estável, desenvolvido. Você pegar a ANP, até os órgãos ambientais trazem um corpo técnico muito robusto. Só que hoje eu acho que é um choque de celeridade, porque você colocou um bocado de empresa independente, com gás, que quer desenvolver, e eles estavam habituados ali no ambiente, talvez, de Petrobras, talvez um pouco diferente dessa nossa agenda. E aí, de novo, cara, sem juízo, eu acho que a agenda de empresas menores é muito mais acelerada, e tem que ser assim, somos menores, né? Então, eu acho que a celeridade, e aí entra um pouco da questão de desburocratização ou segmentação de projetos, criar projetos, compartimentar um pouco e trazer simplicidade para projetos que são de menor monta, projetos mais simples. Isso talvez seja, não uma crítica, mas algo para a gente refletir dentro dos ministérios, até de Minas e Energia, o ambiente regulatório. Interessante. São as dores da descentralização do crescimento. É isso. A gente está aqui já com... Acho que eu nunca fiz um painel tão pontual, faltam 10 segundos aqui. Então, eu queria primeiro agradecer, Matheus, Gabriel, pelo prestígio aqui de vir até aqui e bater esse papo conosco. Nos colocar, obviamente, à disposição para qualquer tipo de interação. Obviamente, o pessoal da 3R aqui, a gente é bem próximo em função de estar listada, mas colocar também a Azevedo e Travassos à super disposição aqui. Obrigado mais uma vez pelo tempo e espero que tenha sido útil para todos aí que assistiram. Obrigado. Muito obrigado.